pelo convite, os organizadores. É um prazer estar aqui falando do Arte Cidade, pelo menos buscando alguma conexão do meu trabalho atual com a Arte Cidade. Eu participei ativamente do 1, 2 e 3, o primeiro, o segundo e o terceiro, os dois primeiros registrando, documentando o processo de elaboração, making-off, as instalações montadas. E no terceiro, com uma instalação que até hoje eu me orgulho muito de ter conseguido montá-la, e também com um projeto especial chamado Quinotrem. Mas não é sobre esses projetos que eu vou mencionar, que eu vou falar aqui hoje. Apesar de que eu vejo uma conexão muito estreita e interessante entre esses projetos, o Quinotrem, o projeto Quinotrem, eu não sei se já houve a oportunidade de alguém mencionar aqui, do Nelson mesmo, mas é um projeto que ele era um projeto especial, um projeto de comunicação do Arte Cidade com o entorno, né, do Arte Cidade 3, né, na região do Moinho e das fábricas Matarazzo. Eu digo que tem algo a ver porque, desde então, eu venho me debruçando, de alguma forma, sobre questões ligadas à mobilidade ou imobilidade na cidade, especialmente numa cidade como São Paulo. Eu coordeno, desde 2006, um festival chamado Arte.move, que é um festival dedicado às chamadas mídias móveis, né? É um festival que trabalha com meios locativos, as chamadas mídias locativas, que utilizam recursos tecnológicos ligados à localização do indivíduo. A localização do indivíduo inserida no contexto urbano, num contexto geográfico determinado, ou numa determinada coordenada, latitude, longitude. Isso, a gente vem estimulando projetos nessa linha. A gente tem um projeto de comissões, um edital anual que viabiliza projetos nessa linha. E, paralelo a isso, também existem outros projetos que a gente vem discutindo com artistas em residências para tentar convidá-los a enfrentar essas, vamos dizer, imobilidades cada vez mais perceptíveis na cidade, né? Eu acho que essas questões elas são cada vez menos ligadas ao especialista. Eu acho que artistas como eu, como a Laura, a gente vem se intrometendo um pouco nessas questões de mobilidade, ou da cidade, ou da arquitetura, ou do urbanismo, eu, em especial, sem ter tido uma formação nessa área. Eu venho do campo da comunicação e todo o projeto de arte que eu faço, de alguma forma, está ligado a esse embate, essa fricção da arte com comunicação, né? My friend and colleague Adam Greenfield says that these handheld mobile devices will change cities more profoundly than cars. And the first time I heard him say that, I thought, that's ridiculous. How can a tiny object like this change a city more than a car? A car weighs 2 tons. It can carry 4 people in it. The roads are built around these things. Then I realized, yeah, I think he's right. Isso é uma apresentação do Artmove em 2010. A gente teve o Bruce Sterling, que é um escritor de ficção científica, dentre outras coisas, um pensador, um filósofo das novas mídias, vamos dizer assim, como um dos convidados. E esse festival ele lida também lidando com mídias móveis, ele lida também com celulares. Celulares são aparelhos muito fáceis de blasfemar, né? Muito fáceis de enxergar o lado ruim deles, o lado consumista, o lado gadget, né? O lado um pouco que é um motor de corporações ligadas à comunicação, né? Mas a ideia nossa é exatamente enfrentar essas tecnologias e tentar conseguir fazer outras coisas com ela, né? E o Bruce Sterling ele coloca essa questão que bom, será que a invenção do celular ela tem um impacto tão grande quanto a do carro?
No aspecto negativo, talvez sim, de ser o motor de ideologias ou de indústrias que, de alguma forma, colocam seus produtos no mercado, na cidade, sem necessariamente vislumbrar soluções para isso, né? Soluções para o excesso de carros circulando, ou soluções para o excesso de conectividade que também causa seus efeitos colaterais, né? Bom, eu vou passar para um outro vídeo, né? Nós vivemos hoje um paradoxo que tem a ver com um momento em que as possibilidades abertas pelas tecnologias são de uma mobilidade quase infinita, de uma possibilidade de comunicação e de compartilhamento entre as pessoas também quase infinita, e, entretanto, esse mesmo momento é um momento marcado pela imobilidade, pelo bloqueio, pelo desmonte daquilo que a gente pode chamar de uma esfera pública, cidadã, compartilhada, e que constitui como espaço por excelência de decisão sobre o território. Isso que ela descreve como sendo um paradoxo entre esse excesso de opções, de fluxo de comunicação, né, e a imobilidade efetiva, né, na cidade. E essa imobilidade ela é um pouco ligada a jargões ou slogans típicos da comunicação, né, como alguns antigos, né, como Anytime, Anywhere, Everywhere, né, ou Connecting People, da Nokia, né, ou um da IBM, Soluções para um Mundo Pequeno, né. Eles dizem respeito a um momento em que talvez a comunicação suplantasse esses problemas físicos de percurso, né, dentro da cidade. E eu costumo lembrar de uma fala do um filósofo francês, o Paul Virilio, que hoje ela já se perdeu um pouco eu acho que na memória das referências ligadas a esse embate da comunicação e do espaço físico, do espaço público, mas no momento em que ele ainda otimista com relação às tecnologias, ele dizia que que em breve a infografia resolveria vários dos problemas colocados pela dificuldade de percurso no espaço, que a comunicação seria essa solução, né? E isso, se não me engano, é de 89 ou 90, está num texto chamado, num livro Open Sky, se não me engano. Mas o fato é que o contexto atual mostrou outras coisas, né? Mostrou outros paradoxos como esse colocado pela Raquel Ronick, mas também existem algumas possibilidades que uma série de artistas vem tentando enfrentar. Dentro desse festival que a gente produz, existem algumas experiências interessantes. Aqui tem algumas que podem ser vislumbradas assim. When we talk about cartographies, historically we have to take into account that cartographical data used to be property of the state. Before the state was even property of the military. And this has completely changed in the last 5 years. Eu esqueci de mencionar, essa ideia de cartografia virou algo do não expert, we né? understand maps instead of static images to dynamic ones, so they become tools and platforms. Essa ideia de que cartografia passou a ser um pensamento apropriado também por artistas, deixou de ser um conhecimento de especialistas, ela é algo que me interessa nesse pensamento aqui, que eu pretendo ainda chegar até ele, de que
de que uma série de projetos surgem tentando dar conta de uma nova cartografia, dar conta de instrumentos de medição que são cada vez mais acessíveis, né, que são cada vez mais passíveis de serem utilizados, inclusive para propósitos artísticos, né. Essa é uma das ideias em questão por trás desse festival, né, e que também persegue essa ideia de mobilidade, né, que ela também começa a ser usada num sentido um pouco mais ampla, né, do que se utilizava até há pouco tempo, né. O pensamento do Paul Virilio que eu mencionei, né, ele estava um pouco ligado àquela ideia de decisão de uma capital europeia, que seria a capital das decisões administrativas, né, e ele dizia que não era muito necessário, não era muito relevante se fosse num lugar ou no outro, porque o lugar ele deixaria de ter aquela importância que se pensava, né. E quando eu menciono quando eu acho que muitos de nós aqui detectamos que essa ideia ela não vingou, essa ideia da irrelevância do lugar, porque em especial com esses instrumentos de medição, com essas novas possibilidades de cartografia, o lugar passa a ser mais importante do que nunca, porque ele se refere a um contexto local que está permeado de situações visíveis e não tão visíveis, está permeado por algo que a gente chama de contexto, um contexto político, um contexto social, um contexto de tensões ali, que são o objeto de trabalho da maior parte dos artistas que lidam com uma ideia de contextualidade ou com uma ideia da aplicação de um projeto dentro de um determinado campo de forças ali, né? Esses espaços, né, que seriam percorridos pelos meios de comunicação, né, eles envolvem, eu acho que a gente tem sempre que lembrar que eles envolvem junções que não são homogêneas, são heterogêneas, e envolve uma configuração de periferia e centro que cada vez mais estão juntas, né? Uma rede que começa, às vezes, a funcionar a partir de lan houses, a partir da própria favela, que não é mais um estado de exceção da cidade. A favela passa a ser cada vez mais a cidade. Ela é uma normalidade da cidade, e não uma exacerbação, e não um exagero, um erro, um equívoco, como alguns pensadores colocam, né? Então, nesses anos de projeto, junto ao Artmóvel, de projetos mais pessoais, né, a gente vem tentando criar projetos que lidam com que tentam eliminar um pouco essas dicotomias centro-periferia, ou tentam eliminar um pouco as distâncias que existem, pelo menos, entre centro e periferia, as distâncias geográficas que fazem com que determinadas regiões de uma cidade como São Paulo se tornem saturadas de ofertas culturais, ofertas de possibilidades de fruição, de usufruto no campo artístico, e outras que não tenham praticamente nenhuma opção, né? Venho participando desde 2004 de uma série de projetos coletivos que lidam com uma espécie de residência em determinadas localidades da cidade. E o primeiro deles chamava-se Zona de Ação, em que 5 grupos se dividiram para conviver em determinadas localidades, né, nos pontos cardeais da cidade, norte, sul, leste e oeste, e também o centro, né. E o meu grupo, chamado Cobaia, a gente ficou com a região norte, e naquele momento, na região norte, não existia nenhum centro cultural na região, não existia sequer o Sesc Santana, então não existia nenhum espaço que tinha algum interesse em arte contemporânea.
né? Ao passo que 80% dos espaços estavam localizados na zona central e zona oeste. Mas mais de 90% das escolas de samba situam-se nessa zona norte, né? Então, como criar algum tipo de proposta para uma localidade que de alguma forma tem características tão distintas de outras, né? Será que o conveniente para esses espaços é o que se chama, ou que vem sendo chamado de intervenção, né? Essa comunidade, ela quer alguma intervenção? Essa comunidade, ela está interessada em ser intervida, né? Essa comunidade, ela tem algum interesse em dialogar com artistas? Ou eles têm um circuito de arte que já lhes é suficiente, sendo que a oferta de interesse deles talvez se deslocarem para um outro espaço físico da cidade, para uma outra região, para algum tipo de fruição, para algum tipo de encontro com algum projeto artístico. Um desses projetos que a gente, já foi um projeto um pouco destacado do Festival Arte Move, mas ele é um projeto inspirado em formas vernaculares de mobilidade, né? Em que a gente foi pesquisando situações que são inventadas historicamente, né, em vários países, não só no Brasil. O Brasil é tido como um desses países inventivos nesse sentido, né, mas que dialogam de uma maneira quase irônica com essa ideia de nomadismo, né? O nomadismo, essa palavra, ela carrega algo de eufórico, algo de positivista, né? De que viver nomadicamente é algo que é viver nesse suposto fluxo proporcionado pela comunicação é algo típico de uma vida contemporânea e é algo para talvez se orgulhar, né? Essa ideia de nomadismo, eu vejo que ela encontra entraves em situações muito imediatas na cidade, né? Ele é visto sim como um espaço de invenção, poderia ser visto como um espaço de invenção, mas ele encontra entraves muito concretos, né? Alguns exemplos de que onde a gente foi. Isso faz parte de uma pesquisa um pouco pessoal ligada a esses veículos. Esse carrinho aí é um carrinho em Baçaí, na Bahia. Esse carrinho foi apropriado para fazer microtrios elétricos, né? Uma alternativa ao agigantamento do carnaval oficial na cidade de Salvador, e algumas cidades, como em Baçaí, começou a desenvolver formas de apresentar, de fazer um carnaval mais possível, mais assim a nível do chão, vamos dizer assim, né? Que fossem pequenos trios elétricos, esse aí dentro de um Fiat Strada, né? E a gente vê uma série com essas miniaturizações dos sistemas da mídia, né, tecnologias de vídeo, áudio. A gente vê uma série de veículos que começam a ser equipados para percorrer a cidade de uma forma distinta. Essa aqui é uma série de bicicletas que são vendidas na Santa Efigênia já prontas. Elas são bicicletas elétricas, elas são facilitadas eletricamente, elas não dispensam o pedal, mas elas têm um dínamo que gera energia elétrica para uma bateria que viabiliza um sistema, um sound system, um sistema de som que vem acoplado a essas bicicletas. São desenvolvidas ali por tecnologias muito um misto entre o rudimentar e essas tecnologias que vão sendo colocadas pela China, né, no resto do mundo, né, e que viabilizam de tudo, até campanhas políticas e um certo ruído exacerbado nas cidades também, né. A
A gente fez em Belém, esse festival, ele não é um festival que acontece numa única cidade, ele acontece sempre em 5 cidades no Brasil, né? Em 2010 ele aconteceu em Belém também, e a gente desenvolveu ali uma espécie de concurso de sound systems com bicicletas desse tipo. Com o diferencial que em Belém, Belém, por ser uma cidade plana, a bicicleta é um veículo muito utilizado, um veículo de excelência no uso para todo tipo de comunicação, né? E esses sound systems eles servem tanto para comunicar, fazer propaganda de determinadas lojas, armarinhos, ou como sound systems para viabilizar festas mesmo, ligadas à cultura do tecnobrega típica que existe ali em Belém, né? E a gente fez um concurso de sound systems para ver qual carrinho otimizava, qual bicicleta otimizava esses recursos, visando sustentabilidade, autonomia de recursos elétricos, utilização de tecnologia de uma forma mais leve, com um impacto menor, sem utilizar geradores a gasolina e utilizando baterias que são mais otimizadas e que não são um problema quando são descartadas também, né? Elas ficaram expostas para um júri durante um tempo, depois elas saíram e cada uma realizou uma pequena festinha na Praça do Carmo, ali em Belém, para comprovar a funcionalidade e a eficiência delas em termos do uso dessas tecnologias, né? Então, isso é um tipo de veículo que ali no telão, dentro da sala, alguns veículos, algumas dessas bicicletas já em uso, né, dentro da cidade de Belém, né? Então, isso acabou despertando um interesse grande por pesquisa em outras formas de veículo. Veículos que são utilizados nessa forma mais híbrida, né? Ou como, por exemplo, esse aqui, que é um veículo, uma rádio ambulante na cidade de Cachoeira, que é utilizada para divulgar arte também. Trabalhos exibidos em mais de 40 países. O artista multimídia produziu imagens ligadas à cachoeira. Você não pode perder o coquetel de abertura às 20 horas na Galeria Hansen, em frente ao Colégio Sacramentinas. É uma situação que gera um estranhamento. A gente vê isso aí em funcionamento, por mais que não seja nenhuma tecnologia inovadora, ela é um meio de comunicação que ele é muito rápido, muito eficiente e de alguma forma otimizado, né? E que é feito dessa forma do it yourself, sem maiores problemas de concessão. De alguma forma, é um veículo oficial de veículos de comunicação ali, mas que driblam de uma forma quase que natural problemas de concessão, por exemplo, né, de utilização disso. Existe para vocês arquitetos, existe aí uma série de publicações nessa linha que pesquisam formas de uso da mobilidade ali. E um dos projetos que eu venho finalmente chegando até ele, vamos ver se eu consigo encurtá-lo aqui em 2 minutos, o meu tempo, a partir de uma série de necessidades que a gente foi vendo para uma cidade como São Paulo, como levar, por exemplo, ao invés de chamar sempre as pessoas para assistirem oficinas, assistirem palestras nessa região que a gente está aqui, ou na região da Paulista, ou na região onde estão, ou de Pinheiros, né? Levar essas oficinas, levar essas situações para a periferia. Então, a gente se espelhando nesses veículos, a gente criou uma colaboração com o NINC, da Holanda, o Netherlands Institute of Media Kunst, um instituto de novas mídias da Holanda, que eles desenvolveram o deles e a gente desenvolveu o nosso. Esse aqui é a imagem do deles, que é uma espécie de um lounge
para ser montado em lugares públicos, né? Que é também um centro de residência, inspirado numa residência italiana num vagão de trem, inspirado também nessas experiências de espaços compartilhados e temporários na cidade. Isso aí é um projeto que acontece em estacionamentos em Nova York, né? É uma bolha, é meio amedrontador, está dentro de uma bolha, né? E tem vários problemas, como o ar comprimido que é gerado para ali, que gera um barulho e tal, né? Então, tentando buscar, isso aí é uma solução muito interessante, que é um projeto chama Cidade Invertida, que é uma câmera fotográfica que existe dentro desse trailer. Ele é uma grande pinhole, né? Esse trailer é uma pinhole, né? Esse é o vagão holandês, né? Que forma esse lounge, né? E o nosso, que a gente montou, é esse aqui, que é o LabMóvel, que é uma plataforma tecnológica em cima de um motorhome, uma Kombi 1982, que foi otimizada para oferecer oficinas em periferias. Ela ofereceu 7 oficinas no ano passado, todas elas ligadas a novas mídias, artistas que queiram trabalhar com situações muito práticas, muito rápidas, de oferta de cursos de amplificadores feitos com caixa de papelão, de projeções em fachadas, né, de videomapping, de carrinhos de rolimã que utiliza a energia cinética da rodinha para alimentar transmissores de vídeo, né? Esse aqui, carrinhos de rolimã modificados, né? Em vários dos bairros, na Freguesia do Ó, em São Bernardo do Campo, Jardim Monte Azul, Capão Redondo, Santana, Itaquera, né? Esse aqui é um projeto feito para o centro, que é um desenvolvimento de um projeto de realidade aumentada, narrativas de realidade aumentada para a região da Biblioteca Mário de Andrade. Realidade aumentada é uma tecnologia bastante polêmica também, porque ela parece que não chegou no ponto, mas em termos de narrativa, de texto, ela funciona muito bem. A pessoa via determinadas placas num determinado celular e ela podia escolher entre fatos ou ficção, fato ou ficção. O fato saiba que nessa região existe uma biblioteca chamada Mário de Andrade. Se você se deslocar mais 10 metros adiante, você vai ter acesso a uma outra informação. Ia mostrando informações até a pessoa chegar na biblioteca Mário de Andrade. Ficção era um texto que a gente criou adaptado de Macunaíma, do Mário de Andrade, né? O LabMóvel vem sendo utilizado por uma série de projetos de potencialização de uso de espaço público, não necessariamente parques, mas tentar tornar espaços urbanos, como torná-los parques. Isso aqui é num campo de futebol bem abandonado, no Capão Redondo, uma oficina Enquanto termina aqui, só um minutinho do vídeo, um pouco que documenta um pouco essas situações do LabMóvel. Enfim, o LabMóvel é esse projeto, então, que pretende oferecer uma alternativa de driblar esses entraves que existem um pouco nos pontos saturados, né, da cidade. A gente circula, como é um veículo também rápido, não é um ônibus, né, não é um veículo que causa um tumulto no trânsito, é um veículo, uma Kombi, a Kombi ela existe em todo canto na cidade, né? E esse projeto ele continua em 2013, ele acaba de ser anunciado, isso é uma coisa ainda meio em off, acaba de ganhar, de ser vencedor do Prêmio Ars Eletrônica, o festival mais importante de novas mídias do mundo. Ele recebeu uma menção honrosa como na categoria Comunidades Interativas, né? E é um projeto desenvolvido junto com a Gisela Domschke, e a gente vem
buscando formas de vencer essa imobilidade tal que a Raquel Ronick começou no início. Se houver mais tempo aqui mais à frente, eu falo um pouco mais dos conceitos e de algumas convicções que estão por trás desse projeto. Desculpa um pouco a pressa aqui, mas queria muito ouvir os próximos colegas, não quero avançar no tempo. Obrigado pela disponibilidade.